Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. França, a coligação do Presidente da República venceu ontem a primeira volta das legislativas com uma curta vantagem de apenas 21 mil votos sobre a coligação do seu adversário de esquerda, Jean-Luc Mélenchon. Angola, o país continua a sarar feridas dos primeiros anos subsequentes à independência. Algumas das vítimas da purga do 27 de maio de 1977, nomeadamente Nito Alves, foram sepultadas hoje em Luanda. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic na realização e de imediato as notícias. RFI, a rádio do mundo. Abrimos com a atualidade francesa em pleno rescaldo da primeira volta das legislativas de ontem. A coligação do Presidente da República venceu ontem a primeira volta das legislativas com uma curta vantagem de apenas 21 mil votos sobre a coligação do seu adversário de esquerda, Jean-Luc Mélenchon. A campanha para a segunda volta do próximo domingo tendo desde já arrancado. Os primeiros resultados de ontem podem ser interpretados como uma vitória da União de Esquerda e como um grande desgaste do Presidente da República e do seu partido, considera Diogo Sardinha, antigo Presidente do Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Quer dizer, a mim parece uma vitória, na medida em que, repare, esta União de Esquerda era impensável até há poucos meses. A verdade é essa. Portanto, o facto que um Partido Socialista completamente esmagado eleitoralmente, um Partido Comunista reduzido a uma percentagem muito ínfima praticamente, em comparação com aquilo que foi no passado, um Partido Ecologista que não se consegue impor por si mesmo, que esses partidos tenham aceito reunir-se em torno desta coligação e da figura do Mélenchon, isso parece-me realmente inédito, não é? E inédito e até certo ponto inesperado. Portanto, nesse aspecto já é uma vitória para essa área política e para esse espectro político. E os resultados até agora aparecem realmente como mostrando um grande desgaste do Presidente da República e do seu partido e o surgimento de uma nova força. Agora, que essa força consiga chegar ao resultado esperado e para o qual apela o Jean-Luc Mélenchon, que ele possam ter uma maioria na Assembleia da República que permita ter um governo liderado pelo Mélenchon. O que dizem os analistas até agora é que isso será pouco provável. Mas parece uma mudança importante e que tem que ser considerada no panorama eleitoral. Era o filósofo Diogo Sardinha, entrevistado por Carina Branco, que voltaremos a ouvir dentro de instantes na segunda parte desta emissão. Grã-Bretanha, a Justiça rejeitou hoje os últimos recursos contra a decisão do governo britânico de enviar, a partir da manhã para Ruanda, os primeiros imigrantes chegados ilegalmente ao Reino Unido, em virtude de um polémico acordo assinado com o Kigali. Mal foi comunicada esta decisão, o diretor do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados condenou esta medida, alvo de críticas há semanas por parte da Igreja Anglicana, de associações de defesa dos direitos humanos e inclusivamente da família real. Ucrânia, a Amnistia Internacional acusou a Rússia de crimes de guerra em Kharkiv, onde foram mortas centenas de pessoas em março, referindo que foram recolhidos vestígios de bombas de fragmentação e minas terrestres proibidas pelas convenções internacionais, como recorda Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Infelizmente, a Rússia não aderiu a alguns destes tratados, mas isso não lhe permite usar este tipo de armamento. Nós identificamos fragmentos de bombas de fragmentação 9N210 e 9N235. Também verificamos que foram utilizadas minas de dispersão. E este tipo de munições de fragmentação e este tipo de bombas não direcionadas são proibidas por tratados internacionais sobre armamento, a que a Rússia não aderiu, e percebe-se agora porquê, porque as quer utilizar. Mesmo assim, a Rússia não está desobrigada do cumprimento destas regras, porque as convenções de Genebra, o direito humanitário internacional, proíbe também causar sofrimento desproporcional e desnecessário, quer a militares e muito menos a civis. Era Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, entrevistado por Miguel Martins. No desporto, a Liga das Nações Europeias de Futebol prossegue nesta segunda-feira com a quarta jornada da fase de grupos da prova, que começou no início do mês. Hoje a França vai tentar arrecadar uma primeira vitória. Mais por nós com Marco Martins.
A França defronta esta noite a Croácia num jogo a contar para a 4ª jornada da Liga das Nações Europeias de Futebol. Os franceses ocupam o 4º e último lugar no grupo 1 com 2 pontos, visto que nas 3 primeiras jornadas empataram a 1 bola frente à Áustria, também empataram a 1 bola frente à Croácia e perderam por 2-1 frente à Dinamarca. A França, detentora do título, conquistado em 2021, ainda não venceu um jogo nesta 3ª edição da competição europeia, dividida em 4 escalões. Ainda no que diz respeito à primeira divisão, composta por 4 grupos, Portugal perdeu por 1-0 na deslocação à Suíça, na 4ª jornada no grupo 2. O único tento da partida foi apontado pelo avançado do Benfica, Aris Seferovic, após apenas 1 minuto de jogo. A seleção portuguesa ocupa o 2º lugar no agrupamento, com 7 pontos, atrás da Espanha, que tem 8. Recorde-se que nos 3 primeiros jogos, a seleção das esquinas venceu por 2-0 a República Checa, venceu a Suíça em território luso por 4-0 e empatou a 1 bola frente à Espanha. De notar ainda que Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações Europeias em 2019. Coreia do Norte, de acordo com Seul, o regime de Pyongyang tornou a efetuar tiros de artilharia durante este fim de semana, alguns dias depois do presidente norte-coreano ter prometido utilizar a força contra a força para defender a soberania do seu país. Entretanto, em Genebra, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou hoje que não vai brigar um segundo mandato neste cargo muito exposto politicamente. A antiga presidente do Chile, de 70 anos, que está prestes a terminar o seu mandato, não explicitou os motivos da sua decisão. Refira-se, contudo, que a responsável tem sido alvo de acesas críticas depois de sua recente visita à China, cujas autoridades são acusadas de violação dos direitos humanos da minoria muçulmana uigur. São Tomé, 102.8 FM. Na atualidade africana, Angola, o país continua a sarar feridas dos primeiros anos subsequentes à independência. Algumas das vítimas da purga do 27 de maio de 1977, nomeadamente Nito Alves, foram sepultadas hoje em Luanda. Mais por nós com Avelino Miguel. Os restos mortais dos 4 dirigentes do partido governante, o MPLA, mortos durante a tentativa do golpe de Estado de 1977, foram hoje enterrados no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda, com honras militares. Entre os restos mortais dos 4 comandantes da luta de libertação do MPLA, destaca-se Nito Alves, que liderou a tendência partidária que tentou derrubar o governo do então presidente Agostinho Neto. Os funerais realizam-se depois da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos ter entregue aos familiares as ossadas dos 4 dirigentes após a sua identificação genética. A Comissão de Reconciliação foi criada pelo presidente João Lourenço, depois de pedir desculpas públicas às famílias das vítimas dos conflitos políticos que assolaram o país após a independência em 1975. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Guiné-Bissau, a polícia guineense dispersou hoje uma manifestação de um grupo de professores junto à sede do governo em Bissau que pretendiam expressar o seu desagrado pela falta de 9 meses de salário e atraso. Ao denunciar o ferimento grave de 2 professores e da detenção de um docente durante esta ação, o porta-voz da Frente Comum dos Sindicatos dos Docentes Sené de Jaci falou em violência desnecessária e excessiva da carga policial e responsabilizou o Ministro do Interior pelo sucedido. Ainda relativamente à atualidade guinense, segundo afirmou hoje em comunicado o Ministério das Finanças, a Guiné-Bissau e a União Europeia assinaram hoje o acordo de financiamento de 13 milhões de euros para apoiar a saúde das mulheres e crianças e o mecanismo de cooperação. Entretanto, na RDC, o leste do país continua a ser palco de violentos combates entre o exército congolês e as forças rebeldes durante o fim de semana, segundo indicaram fontes locais. O grupo M23 tomou o controlo da cidade de Bunganana, um dos seus antigos bastiões perdidos em 2013 na fronteira com o Uganda.